conhecimento que eu vou trazer aqui para vocês que querem ser o gerente da instalação da casa de vocês, né? Pessoas que pretendem ter energia solar instalada em suas casas, que não têm conhecimento técnico, mas precisam fazer a melhor escolha. E essa última semana eu tive algumas, nem foi uma só, mas algumas experiências de pessoas que acabaram caindo, né, em conversa de vendedor e por falta de conhecimento acabaram escolhendo um sistema ruim para sua casa. Por exemplo, aquela diferença clássica, né? Qual que é a diferença entre um microinversor e um inversor de parede? Para vocês terem noção, já existem casas de alto padrão que o responsável pela planta elétrica está prevendo ter o inversor string na parede. E uma casa de alto padrão, ela não necessita disso, porque inversor string, o mais barato, né? Seria a opção para quem está lutando muito para ter energia solar, com dificuldades, né? A gente tem as dificuldades para pagar as contas, né? E quer energia solar. Né, falando assim de uma forma, não quero ofender ninguém, tá bom? Mas enfim, a gente, né, luta para sobreviver, para pagar os boletos, mas tem essa intenção de ter energia solar. Aí vê no inversor string uma alternativa para isso. Aí financia, tipo, dá um jeito para conseguir ter energia solar na sua casa. Agora, quando a gente está falando de uma casa de alto padrão, isso não faz nem sentido, né? Essas casas têm automação, para vocês terem ideia, automação residencial. E lá já está sendo previsto para colocar lá na parede da casa, pensa nisso, um inversor string que vai fazer barulho, que vai aquecer. Quer dizer, é totalmente sem sentido. Por que está fazendo isso? Muito, muito provavelmente por falta de conhecimento, por não conhecer a tecnologia dos microinversores. Então, para vocês terem uma noção, que esse problema da falta de conhecimento não atinge só o trabalhador, a trabalhadora que está lutando para ter energia solar, mas atinge praticamente todo mundo. Então, essas aulas que eu venho dando aqui na internet, que mais uma vez batendo no ponto, não é para ensinar ninguém a instalar, eu não vou ensinar a fazer ligações elétricas, eu não vou ensinar a parametrizar inversor, eu não vou ensinar nada disso, porque aqui não é para ensinar a instalar, aqui é para trazer o conhecimento e o esclarecimento para que o dono de casa, a dona de casa consiga fazer a melhor escolha. Esse é o meu papel, esse é o meu objetivo de estar aqui nas redes sociais, tá bom? Então, contei aqui um pouquinho de um contexto para vocês do que aconteceu na última semana de trabalho, que eu trabalho diariamente com energia solar, né? A fotovoltaica, né? Essa que produz eletricidade, que vocês estão aqui para aprender. E agora nós vamos dar início à nossa aulinha. Sobre o que é o tema da aula de hoje? O tema da aula de hoje é o seguinte, deixa eu pegar minha canetinha aqui, minha canetinha, famosa canetinha vermelha. O tema de hoje talvez pareça ser técnico. Fala assim, não, mas isso é um tema para pessoas que vão instalar. Não, não é. Eu quero esclarecer vocês, trazer detalhes que engrandeçam o conhecimento de vocês para fazer uma boa escolha. E o que nós vamos aprender hoje? Hoje nós vamos aprender o que tem dentro do inversor. O inversor, ele é um equipamento fundamental numa instalação de energia solar. Nós temos as plaquinhas que recebem a intensidade luminosa, né, os raios do sol, e essa plaquinha, os módulos fotovoltaicos, transformam a energia do sol em energia elétrica, na verdade, em corrente elétrica. Energia, só relembrando conceitos, né, ó, são alguns passos, né? A intensidade luminosa vai produzir corrente. Como eu tenho na construção da placa uma diferença de potencial, pensa, uma diferença de potencial, ó, um potencial diferente do outro. Só que em elétrica a gente chama essa diferença de potencial de tensão. Então eu tenho uma corrente gerada, tenho uma diferença de potencial e isso me produz uma potência, que são aquelas potências que a gente vê no rótulo da placa. Quanto maior a potência, maior a placa. E essa potência ligada por um determinado tempo, aí o fator tempo é importante, eu tenho energia. Então, as placas solares, elas têm uma certa energia, mas essa energia ela não pode ser usada na casa diretamente. Por quê? Porque é contínua. Aí entra o papel do inversor, porque nas nossas tomadas não é uma energia, uma tensão contínua, uma corrente contínua. É alternada. Então, o inversor ele tem esse papel, e é um papel fundamental. Inclusive,
vem aqui uma curiosidade, o inversor ele não é usado apenas para energia solar fotovoltaica, não. Esse equipamento ele é usado em outros lugares. Um clássico é para controle de velocidade de motores. Os motores eles usam a tecnologia do inversor para mudar, né, a velocidade. Você fala, mas isso é um absurdo. O que tem a ver energia solar com inversor? É que o inversor ele é capaz de modular um determinado sinal. A gente vai entender um pouco melhor sobre isso depois. E através dessa variação de frequência, ele controla a velocidade. Motores de corrente alternada, que a gente chama motores AC. Só curiosidade aqui, tá? Para vocês aprenderem um pouco mais. Quando a gente tem motores DC, que seria parecido com a placa, motores de corrente contínua, o controle de velocidade é feito variando simplesmente a tensão. Ele tem escovas de carvão, parecido com Makita. Não sei se alguém já teve a oportunidade de trocar a escovinha da Makita, aquele carvãozinho. Então, os motores DC, eles têm controle de velocidade através da variação da tensão, que são aqueles coletores, aquelas escovinhas ali. Agora, os AC não. Os AC, eles também têm inversores. E aqui vai uma outra curiosidade para vocês. Já está havendo empresas que trabalham com produção de energia elétrica através de mini hidrelétricas. Por exemplo, num prédio é colocado vamos pensar assim, um termo para a gente entender, um piscinão lá, uma caixa d'água grande, e aí essa caixa d'água colocada numa diferença de potencial, mas agora em altura, né, parecendo uma Itaipu, mas em miniatura. Então essa diferença faz com que a água caia, passe por umas hélices, faça um motor girar, que é o chamado de gerador. Só que essa tensão gerada por essa mini hidrelétrica, ela é novamente contínua. Aí é usado o inversor para transformar em alternada. Então esse seria um outro uso para inversores. Agora sendo bem similar, né, ao uso da energia fotovoltaica, que é através do sol e não através do movimento das hélices devido à água. Então, vou pôr aqui, mini hidrelétricas também usam inversores. E eu acho bem interessante vocês descobrirem, saberem, né, essas curiosidades, porque faz a gente pensar, né, a respeito da tecnologia que nós estamos usando. Belezinha? Bom, então agora, como não poderia deixar de faltar, nós vamos para a nossa organização da aula, né? Eu dividi a aula aqui em alguns tópicos e agora a gente vai conversar sobre quais são os tópicos que eu vou apresentar aqui para vocês. O primeiro, a gente vai ver um pouquinho como funciona o inversor. Não se assustem, tá? Não se assustem, eu estou aqui para ensinar vocês de uma forma que vocês possam entender. Nós vamos aprender um pouquinho do que tem lá dentro, como que funciona. Depois eu vou mostrar por dentro um inversor string, inclusive é baseado num artigo que foi escrito por um professor da Unicamp. A gente vai dar uma olhadinha nisso. Bem simples, tá? De uma forma bem tranquila. A gente não vai entrar em nada de cálculo e nada muito técnico, tá? É mais para vocês saberem que existe e como que é. Depois nós vamos ver o microinversor, tá? Como que é o micro, então? Eu vi o string, queria saber o micro. Inclusive aqui eu vou trazer uma foto da instalação que nós fizemos ontem. Então essa foto é fresquinha da nossa instalação, fui eu que tirei. Então vocês vão ter acesso aqui direto da obra, né? Algo real, palpável, né? Não é apenas algo teórico, buscado em livros, em outros artigos. Então é o que aconteceu ontem. Vocês vão ver aqui dentro do microinversor por dentro. Depois nós vamos voltar a falar desse artigo do professor da Unicamp. Será que todo inversor é igual? Com certeza não, né? Mas a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Nós vamos ver o papel da garantia, algo que eu já bato na tecla há algum tempo com vocês que já estão vendo mais aulinhas, né? Como que a garantia impacta. E por último, como não poderia deixar de faltar, a dica de aplicação para que vocês possam pôr em prática esse conhecimento que vocês estão aprendendo aqui hoje. Belezinha? Fechou? Então vamos lá, vamos dar início à nossa aula. Ai meu Deus, o que é isso? Um esquema de eletrônica? Mas meu Deus! Calma, calma, estou aqui. Nós vamos juntos aqui para poder dar tudo certo, tá bom? Ó, como funciona o inversor? Os inversores de tensão, né? Lembra da tensão, que é a DDP que eu falei agora há pouco?
Os inversores de tensão são conversores estáticos. Vamos decorar essa palavrinha aqui, essa frase, né? 2 palavrinhas. Conversores estáticos, destinados a controlar o fluxo de energia elétrica. Lembra da história da energia? Energia é potência vezes tempo. E como que ele controla esse fluxo de energia? Ele controla esse fluxo entre uma fonte de tensão contínua. Quem é a nossa fonte de tensão contínua? É a nossa famosa placa. Essa é a nossa fonte de tensão contínua. E uma carga em corrente alternada. Aonde tem corrente alternada? Todas as tomadas da nossa casa. Toda a nossa casa em corrente alternada. Tomada, chuveiro, tudo é alternado em casa. Curiosidade. O carregador, deixa eu ver se tem aqui, eu guardei. O carregador de celular, ele é contínuo ou alternado? Quer ver? Tá aqui, vou pegar. Ó. Que é o meu carregador de celular, eu tenho um Xiaomi, né? Então esse carregador diferentão aqui. Aqui dentro, ó, tem um conversor. Só que esse conversor aqui é diferente. Assim como o carregador de laptop. Tem aqui também, ó. Deixa eu ver se você alcança. Tá vendo? Como é que eles funcionam? Eles fazem o contrário. Eles pegam a alternada que vem aqui no plug e eles transformam para contínua, para alimentar o celular. Tanto é que aqui na descrição dele, ó, entrada, input de 100 a 240 volts, então ele é bivolt, ele tanto funciona 110 com 220, e a saída dele é 5 volts, e se vocês repararem bem, ele tem um tracinho, ó, só para vocês depois darem uma olhada no carregador de vocês, ó, ele tem um tracinho assim. Esse tracinho aqui significa contínua, que a gente chama de DC. É que DC está em inglês, mas em português seria CC. É o hábito, mas acho que vocês estão aqui muito tempo já comigo, já estão mais acostumados com as siglas que eu uso, né? Mas DC é contínuo, ou DC ou CC. Mas se vocês olharem aqui, no carregador do celular, vocês vão ver que a entrada está VAC, então AC é alternada. Então é bom porque vocês já vão acostumando com as siglas dos equipamentos. Beleza? Então esse daqui é o contrário, ele recebe alternada e sai contínua. O inversor não, é diferente. Ele entra contínua e sai alternada. Conseguiram pegar a ideia? Então, ó, o carregador... Vou repetir. Peço desculpas para quem não gosta que eu repita, mas é para ficar claro. O carregador do celular, ele entra alternada e sai contínua. O módulo fotovoltaico, que produz energia no telhado, é o contrário. Ele entra contínua e sai alternada. Tá bom? E o que faz esse conversor estático, que é um inversor? Ele controla essa energia. No caso, a gente poderia até falar de um jeito assim mais, vamos dizer assim, mais fácil da gente entender, que ele não é um transformador, então eu vou pôr entre aspas, mas é para vocês poderem assimilar o conceito. Ele transforma a energia contínua em alternada. É isso que ele vai fazer. Então, ele vai pegar a DC, que é produzida no telhado, e vai levar para AC, que é o que a gente usa em casa. Pegamos esse conceito? Maravilha. Então, aqui está. Aqui, inclusive, está o link do trabalho que eu peguei da UFSCar, né? Isso daqui é normalmente as universidades, as faculdades, né? Mais universidade. Tem os trabalhos dos alunos, né? E por ser esses trabalhos confiáveis, então eu trouxe aqui para vocês esse exemplo tirado desse trabalhinho que está aqui, nesse link, se alguém quiser depois consultar, e eu vou inclusive colocar na descrição, que ele fala mais detalhes sobre como funciona o inversor, e ele vai entrar bem na parte técnica, tá? Mas eu trouxe aqui só a figura para a gente poder saber na realidade como que é, como que isso é interpretado tecnicamente. Enfim, vamos lá. Ó, começa aqui, ó, módulo fotovoltaico. Vocês estão vendo? Então, esse símbolo aqui, ó, ele representa o módulo fotovoltaico. Essa é a minha entrada DC, contínua. Aí ele vai passar por um
componente eletrônico chamado indutor. Não se assustem, não se assustem, tá? Vamos junto aqui. O que tem nesse indutor? O indutor é como se fosse um monte de cobre enrolado, formando uma bobina. Ele tem todas as características de construção. Mas essa bobina, em associação com outro componente eletrônico, que é o capacitor aqui, ó. Quando vocês virem esse símbolo é capacitor, ó, C1, capacitor 1, C2, capacitor 2. Na hora que ele está ligado junto com esse indutor e capacitor, começa a acontecer algo que na eletrônica é chamado de filtro, que você vai ter um sinal que vai ser filtrado. Então, essa ligação que está sendo apresentada aqui, ela não é aleatória. Através dela é possível modular, vamos acostumar com essa palavra, daqui a pouco a gente vai entender um pouco mais, mas é possível modular esse sinal contínuo para eu conseguir levar ele para a alternada. Então, para isso eu uso um capacitor. Como que funciona um capacitor? Mais ou menos, né? Ele guarda dentro dele energia por um certo período de tempo. Depois ele descarrega. Ele fica fazendo isso o tempo todo. Ele guarda, ele guarda, depois ele descarrega. Guarda, descarrega. O indutor é um pouco mais difícil de explicar para vocês em termos simples, porque ele envolve cálculos matemáticos muito difíceis, sendo bem sincera com vocês. Mas guardem esse conceito aqui que eu acho que é importante, né? Ó, eu queria falar alguma coisa, mas não se assustem. Vocês já ouviram falar das equações de Maxwell? Então, né, o indutor ele aplica bem isso, né? Porque ele vai trabalhar com energias que não são tão simples de explicar. E aí, através desse controle das energias, ele consegue desempenhar o papel dele. Mas acho melhor eu parar por aqui. Ó, lembrem disso. Capacitor ligado junto com o indutor vai me dar um filtro. Tá. Só que esse filtro, eu preciso controlar ele, eu não preciso? Não pode ser um filtro qualquer. Eu precisava ter pelo menos uma chavinha, liga e desliga, não é? Aí entra o papel desse camarada aqui, ó. A gente pode pensar nele, ó, de um termo simples como um interruptor de luz de casa. Ele vai ligar e desligar. O interruptor de luz de casa liga e desliga a luz. Esse carinha aqui, ele liga e desliga o meu filtro. Esse daqui é uma chave, mas ela é muito pequenininha. É parecida com as tecnologias do celular. Ele é um MOSFET. Mas fiquem calmos, nós não vamos entrar muito a fundo dele, porque dentro dele existem várias ligações entre semicondutores, mas no fim ele vai funcionar como uma chave, uma chavinha, em que ela é ligada a partir de um sinal, que a gente chama de gate, para que eu possa controlar a chavinha. A luz de casa eu controlo com o meu dedinho, né? Eu vou lá, ligo e desligo. Nesse caso aqui, eu tenho um controle eletrônico de quando que essa chavinha tem que ligar e desligar. Para vocês terem uma noção, essa microeletrônica, ela tem computadorzinhos lá dentro dessa placa de controle, onde é colocado um programa, sim, tem um programa lá que fala, você tem que trabalhar dessa maneira. Só que esse programa não sofre alteração, né? É o mesmo programa sempre. Então você carrega lá num CI um programinha para que ele sempre desempenhe esse papel, ele sempre faça essa função. Que no nosso caso aqui é transformar a tal da energia, tensão, né, corrente contínua em alternada. Vamos continuar dando um passeio aqui por esse esquema para vocês terem uma noção. Aí desse outro ladinho aqui, ó, tem um diodo, que é esse D1, aqui também vai ter diodo, D2, estão vendo? Esses diodos, eles funcionam assim. Eles só conduzem de um lado, que a gente chama, né? Ó. Pensa como se fosse uma seta. Então, se a minha energia, a minha corrente elétrica está vindo aqui, ele conduz. Mas se vir no sentido contrário, ele não conduz, ele bloqueia. É para isso que ele serve. E, novamente, a posição que ele está aqui não é à toa. Tem uma ligação para que ocorra o que eu quero, para que faça o que eu preciso. E, novamente, ele vem com outro capacitor aqui. Vamos dizer assim, ó, tá vendo o indutor de novo? Ó? Outro diodo, só conduz de um lado, para que ele possa fazer um outro filtro do outro lado. Então, eu tenho um filtro de um lado e um filtro do outro.
olha lá a chavinha, né? Então, antes da chavinha uma coisa, depois da chavinha outra, e aí vocês já vão começando a se familiarizar que existe todo um esquema que foi planejado. Isso daqui não foi chegado aqui do modo rápido, não. Foi muito estudo e muita pesquisa para que isso aqui acontecesse. Inclusive, né, nesse esquema tem algo bem interessante, que é o uso de baterias. Então, a gente poderia falar que esse daqui é um inversor off-grid. A gente não está falando de um inversor on-grid, tá? Só para curiosidade, e eu decidi deixar ele assim para vocês entenderem um pouquinho mais sobre a diferença entre os inversores, né? Esse off-grid, o que acontece? Ele usa baterias, né? Então, essa parte do circuito, ó, que vem daqui até aqui, ela é destinada a você conectar uma bateria para manter o sistema caso... Desculpe, eu e meu soluço. Eu começo a falar muito da soluço. Caso a energia solar não seja suficiente, a bateria passa a alimentar a carga, certo? É isso. Ó, em S2 eu tenho outra chavinha, lembra da chavinha? Liga, desliga. S3 outra chavinha, aqui novamente diodo, ó, tá vendo? Diodo de novo, só conduz de um lado, só conduz de um lado. Aqui, ó, é um transformador, agora sim, esse é um trafo. Qual que é a função de um trafo? A função de um trafo é você pegar um nível de tensão e mudar para outro. Não é aqui, tá? Não é isso, mas só para vocês entenderem. Por exemplo, se eu tenho 110, quem mora na região 110 e quer, por exemplo, usar uma geladeira em 220, usa um transformador, certo? Esse transformador aqui não é 110, 220, tá? Por favor. É só para vocês terem uma noção. Vou até riscar. Não é 110, 220. Ele é um trafo. Ele usa o mesmo princípio, mas ele vai mudar um nível de tensão para outro. Aí, olha só que interessante. Eu tenho, ó, diodos aqui, ó, ligados numa determinada ligação que a gente chama ponte de diodos. E aí essa ponte de diodos que eles estão aqui não é à toa, eles vão fazer um outro tipo de tratamento do sinal. Então a gente pegou aqui um sinal DC, ó, que é o tal, lembra lá que eu mostrei aqui, ó, um sinal contínuo, onde essa linha aqui, ó, representa o mais do sinal contínuo e essa linha o menos. Então, positivo e negativo. Eu peguei um sinal contínuo e eu vou tratar ele à medida que eu vou passando no circuito. Olha aqui novamente outro indutor, outro capacitor. Olha, nós já estamos novamente falando de filtros. E aqui, ó, mais chavinha, ó, S4, S5, outros diodos. Novamente indutor, novamente chavinha, chavinha, diodo, diodo. Então, essas ligações todas aqui vão fazer com que aqui na minha saída, que aqui tem até o exemplo de um refrigerador, que é uma geladeira, eu passe a ter a tal da energia alternada. Alternada porque é parecido com uma senoide, né? Em que essa senoide se repete, varia a 60 Hz por segundo, né? Ela fica repetindo ali rapidão. 60 vezes por segundo é bem rápido. Deu para entender? Então nós passamos aqui um pouquinho sobre... Passamos um pouquinho aqui na figura desse esquema eletrônico, do que tem dentro do inversor, para que vocês possam ter uma noção melhor. Basicamente, nós temos uma série de componentes eletrônicos ligados de uma determinada maneira, e não é aleatória, que se chegou nisso depois de muito estudo, para que a gente pudesse transformar a nossa energia contínua em alternada, no nosso caso, aplicando ao sistema fotovoltaico. Belezinha? Show? Tá. Mas a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre isso. E eu gostaria de mostrar aqui para vocês, de uma forma mais visual, como é que isso acontece. Vamos lá. Ó, eu vou representar só o positivo para a gente entender. A energia contínua, ela é uma linha reta, como o próprio nome já diz, né? É uma energia contínua, uma tensão contínua, uma potência, uma tensão contínua, uma corrente contínua, né? Potência é tensão vezes corrente. E eu preciso chegar na alternada. Como que eu faço isso? Ó, é assim, aquele circuito vai fazer isso. Ele vai pegar isso daqui que é reto e ele vai dar uma quebradinha. Vamos pensar assim, ó. Ele vai quebrar, ele vai começar quebrando, ó. Vocês vão entender. Vou mostrar para vocês, ó. Ele vai quebrar. Ele vai jogar isso daqui para baixo, vai jogar isso daqui para cima. Vai jogar para baixo e para cima. Dessa forma simultânea.
Só que aqui, ó, tá bem devagar. Vamos pensar que fosse uma vez a cada segundo, tá bom? Uma vez por segundo, para vocês entenderem. A simbologia internacional é S, tá? Para segundo. Eu tô pondo seg aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. Tá? Então ela começa modulando o sinal dessa maneira. Só que aí ela começa a fazer isso de uma forma super rápida, muito rápida, muito. É o tal do modulamento do sinal. Deixa eu ver como. Ó, eu vou ter que. Eu vou fazer um esboço aqui, porque senão eu não vou conseguir desenhar certinho. Esse é o nosso objetivo final, não é? Então, aí isso daqui, ó, vai estar. Eu não sei se eu vou conseguir. Aqui vai estar cheio de quadradinho, ó. Eu acho que meu desenho vai ficar meio porco. Desculpem. Mas ele vai ficar cheio de quadradinho aqui, ó. Tá feio meu quadradinho aqui. Porque aqui passa pelo zero, né? Aqui é o zero. Aí aqui é o... Só para vocês terem uma noção. Aqui é o tal do 110, se a gente estiver falando de 220. E aqui é 110 também. E aí a soma dos dois dá o tal do 220, tá? E aí ele passa... Você lembra da história dos filtros? Filtro, né? Igual você pega uma peneira e você filtra, por exemplo... Você está lá fazendo um suco de limão, uma limonada. Aí você passa pelo filtro, que é a sua peneira, para passar só o líquido e ficar os gominhos do limão, não é? É um filtro. Desculpa. Aqui na elétrica também existem filtros, né? Eu falei para vocês agora há pouco. Aí o que esse filtro vai fazer? Ele vai limpar isso daqui. E aí a gente vai chegar numa coisa bem bonita, que é o que a gente tem na tomada. Ou deveria ter. Aqui eu queria tocar num ponto. Para a elétrica, muito importante. A diferença entre essas duas ondas aqui, ó, a gente chama de qualidade de energia. A concessionária, ela é obrigada a entregar para a gente uma energia com qualidade. Se você bater um multímetro, ou você não, né? Desculpa, um eletricista for na sua casa e colocar um multímetro na tomada, ele espera medir ali o 220 ou o 110, ou 127, desculpa. Né? 110 é hábito. Ele espera medir essa energia lá, essa tensão na tomada da sua casa. Se, por exemplo, em vez de 220 tiver 208, o que aconteceu? Ó, o ideal era 220. Só que mediu 208. O que aconteceu? A forma de onda ela não está limpa. Ela está com algo que a gente chama de harmônicos, que são essas tremedinhas aqui, que eu não consegui desenhar muito bem, mas são esses serrilhados aqui, ó, que vai se repetindo ao longo da onda, entendeu? Quando eu tenho um inversor que deveria transformar a minha energia contínua em alternada, e ele é de má qualidade, o que ele vai fazer? Em vez de ele produzir essa onda, ele produz essa onda. E isso é aquilo que a gente chama de suja a rede da concessionária. Então, quando você compra um inversor baratinho, ele não é baratinho à toa. É porque ele deixou de ter alguns, vamos voltar lá na figura, ele deixou de ter os filtros. Ó, aqui tem filtro, aqui tem filtro. Cadê aqui? Ó? Aqui, ó, capacitor indutor. Onde tem capacitor indutor, aqui é filtro. Ele deixou de ter alguns filtros. Ele quis economizar nos componentes e te entregou algo de má qualidade. Não é à toa que o preço é mais baixo. É mais baixo porque ele tirou alguma coisa. Ninguém faz nada mais barato à toa. Vocês sabem disso. Você vai contratar um pedreiro para trabalhar na sua casa. Você vai lá e você não escolhe um pedreiro de confiança, né, bem recomendado. Você prefere escolher o mais baratinho. Como é que fica a parede da sua casa? Como é que fica o piso da sua casa? Não fica horrível e você se arrepende amargamente? A mesma coisa. Quando a gente fala em energia solar, a gente pode aplicar o mesmo princípio. Na hora que você escolhe o mais baratinho, você está deixando de ter a qualidade e você está optando pelo preço. E aqui a gente já começa a entender um pouco mais sobre isso, indo a fundo, falando da parte elétrica envolvida. Aí eu trouxe aqui ó, um desenho de um artigo, que está aqui a descrição do artigo, ó, mostrando, olha lá, eu não falei para vocês que eu não ia conseguir desenhar, aqui está certinho ó, a onda, como é que acontece essas repetições. E essas repetições aqui, à medida que elas vão acontecendo, ó, tanto a parte positiva quanto a parte negativa, elas vão acontecendo mais rápido, mais rápido, mais rápido,
é que forma a tal da onda alternada. E olha que interessante, a partir de um sinal reto, um sinal contínuo é levado para um sinal alternado, que é uma senoide. Show de bola, né? É lindo isso daqui. Eu pelo menos acho muito bonito e imagino todo o esforço que foi necessário para poder chegar nesse tipo de ligação aqui, né? Porque vocês podem perceber que é bem complexo para transformar a nossa energia contínua para transformar a energia contínua em energia alternada. Gostaram? Espero que sim. A gente entrou um pouquinho aqui no mundo da elétrica, mas para que vocês possam entender como que é o funcionamento do inversor. E agora a gente vai dar continuidade à nossa aula e a gente vai falar sobre um estudo de caso. O inversor string dessa marca aqui, SMA, tá bom? E eu vou deixar na descrição. Esse daqui é o link do canal Solar, onde está o artigo do professor Vilalva, que fala em detalhes sobre como é um inversor por dentro, e é baseado nele que eu trouxe essa imagem, tá bom? Então, todos os créditos aqui dados ao professor Vilalva e ao canal Solar. Sugiro fortemente que vocês abram, deem uma olhada. Ele vai falar bem a fundo aquela questão de capacitores, indutores, marcas. É bem legal para que vocês possam aumentar o entendimento. Mesmo que vocês não entendam muito o que está sendo lido, mas é interessante, alguma coisa ou outra vocês vão pegar. Quer ver algo comum em fazer isso? Quando a gente está aprendendo inglês, a gente não consegue aprender da noite para o dia, né? Principalmente se a gente é adulto, né? Que nem eu, depois de já de certa idade, comecei a fazer curso de inglês. Meu inglês ainda é básico, mas eu já consigo ler alguma coisa. E na hora que a gente está aprendendo inglês, não sei se vocês já passaram por isso, eu acredito que sim. O professor, a professora diz o seguinte: ó, leiam, mesmo que vocês não entendam tudo. Vocês leem, continua lendo, não desiste. E aí vocês vão vendo que à medida que vocês vão lendo em inglês, vocês vão começando a se sentir mais à vontade com aquelas palavras, começa a fazer mais sentido, não é? É a mesma coisa o aprendizado aqui dessa parte técnica mais complexa. Leiam, mesmo que vocês não entendam tudo, mas aquilo que vocês conseguirem assimilar vai ter valido a pena o tempo investido no aprendizado. Sugestão, tá bom? Maravilha. Então agora vamos ver como é que é esse inversor por dentro. Ó, aqui tá. Agora nós vamos olhar aqui nessa placa eletrônica aqueles componentes que nós vimos lá no esquema. Ó, a gente não viu aqui o tal do capacitor? Ó, capacitor 1, 2, 3, tá vendo esse monte de capacitor? Onde é que eles estão na placa? Olha eles aqui, ó. Capacitores de entrada do barramento. Vocês estão vendo? Entrada, tá vendo? Opa, avancei, desculpa. Olha aqui, ó. Vamos pensar que essa parte aqui, ó, antes do trafo, é uma entrada. Então, nós estamos falando desses capacitores aqui, os de entrada. Ah, já chamo eles aqui, ó. Esses são esses bitelão aqui, ó, que acho que vocês já devem ter visto. É um capacitor. Ele é bem, como posso assim, característico, né? Esse cilindro grandão. Acho que pelo menos por curiosidade alguns de vocês já viram. Aí, ó, vocês estão vendo esse negocinho aqui, ó? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Esse daqui, ó, essas amarelo com fio enrolado, esse é um indutor. Tá bom? Então, esses daqui são os capacitores. E esse daqui, esse também e esse também são os indutores, que é o tal do fio enrolado. Uma bobina. Aí ele vai dizer que essa daqui é a placa com os filtros, lembra dos filtros? E ele tem controle. Para ele ter controle, ele tem sensor de corrente e tensão. Para ele ficar medindo a corrente e a tensão, porque a gente sabe que o inversor ele tem uma outra característica, né, o de energia solar. Ele precisa controlar, ó, tanto é a placa de controle, ó, ele precisa controlar o MPPT. Vocês se lembram do que é MPPT? MPPT é a máxima produção de energia. Como a energia solar ela varia, a gente não tem a mesma intensidade luminosa o tempo todo, eu preciso de um controle de produção de energia o máximo possível. Aí tem um desenho assim, não se assustem, tá? É só curiosidade. Tem um desenho, a gente chama de joelho da curva, né? Aqui sendo, se eu não me engano, ó, se eu errar, vocês me desculpem que eu não preparei, eu tô aí no meio de cabeça. Ó, acho que é tensão e corrente, eu não sei se é o contrário. Mas aí aqui, ó, é o ponto da máxima potência, que a gente chama de joelho da curva.
Tá bom? Então esse daqui, o MPPT faz isso. Ele fica buscando esse joelho. Por quê? Porque essa curva aqui ela muda, ó. Depende da intensidade luminosa. Ela pode estar aqui, ela pode estar aqui e ela vai mudando. E ele vai calculando isso. Por isso que precisa da placa de controle. Placa de controle, sensor de tensão, porque ele precisa de dados. O que faz esses sensores? Eles dão um feedback, um retorno do comportamento do circuito para que o inversor ele possa ir se reajustando internamente e reajustando o funcionamento dele. Você se lembra que eu falei que tinha sido gravado o programa em um determinado lugar? Provavelmente, eu não sei se é exatamente esse, porque vai depender do fabricante da placa e tá muito a foto aqui eu não consigo ver o que está escrito, mas ou é esses componentezinhos assim, ó, parecido com isso, ó, esse ou esses quadradinhos aqui, ó, um desses daqui pode ser até ser esse, não dá para eu ter certeza aqui, mas um desses daqui a gente chama de CI, eles são os microcontroladores. O que faz esse microcontrolador? Esse microcontrolador é colocado nele o programa para que, diante desses sinais de feedback, de retorno, ele faça o que ele tem que fazer. Ele tem que buscar o máximo MPPT, ele tem que fazer aquilo que a gente aprendeu aqui, transformar contínuo em alternado. Então, tudo isso está dentro de um programa que está gravado em um desses quadradinhos aqui, que é um componente eletrônico. Aí o que mais que ele traz aqui? Aqui ele traz ó, os terminais CA, onde é ligado os cabos, né, que vão para a nossa casa, já transformados. Esse daqui ó, são os terminais de corrente contínua, os famosos terminais DC. É aqui que vem os cabos da placa, dos módulos fotovoltaicos. Essa chave seccionadora aqui não é essa chavinha que a gente falou aqui não, ó. S1, S2, não é. S1 e S2 tá dentro desses quadradinhos aqui. Um deles aqui, ó, é os MOSFETs. Essa chave seccionadora aqui é uma grandona que fica do lado mesmo. É um liga-desliga que você tem que ligar ou desligar o seu inversor. Lembra que a gente está falando do inversor string, inversor de parede. Então, em caso de algum problema, eu tenho que desligar ele. Ele não desliga sozinho. O microinversor desliga sozinho, o string não. Então eu preciso dessa chave aqui, ó, seccionadora, é uma chave manual. Tá? Não quero que aconteça algo de mal com vocês, mas só para um exemplo. Aconteceu um incêndio, o microinversor desliga sozinho. O inversor string não, você tem que vir aqui e desligar para ele parar de funcionar. Entenderam? Só que daqui para cima é aquilo que a gente já conversou em outras aulas. Ele não desliga, você não para o sol. Então você consegue desligar dentro do inversor e a saída, mas a entrada não. E a string box. Se você fizer desligar essa chave que tem lá na string box também, uma chave manual, também não vai fazer as placas pararem de funcionar. Aí você pega e fala, mas como? E como que o microinversor faz isso? É que ele tem um controle que ele faz a placa... É difícil explicar. Vou tentar. Ele faz o circuito da placa abrir para ela parar de produzir. Entenderam? Aqui não tem como abrir essa série de ligação. Ai, hoje minha garganta tá seca para chuchu e eu não trouxe água. Então vamos junto aqui, porque até eu ir na cozinha buscar vai demorar. Tá. Então, ó, o que tem aqui em cima? Aqui em cima é a placa de potência. Então aqui eu tenho essa placa grande é a placa de potência, aqui eu tenho a placa de controle. Qual que é a diferença entre essas duas placas? Como o próprio nome já diz, a placa de potência vai lidar com as tensões da ordem de 1000 volts, entendeu? Que é o pesadão do circuito. Em elétrica é muito comum haver essa separação. Eu tenho a parte de potência, que lida ali da ordem de 1000, 1500 volts, porque a gente está falando do inversor string. O inversor string, ele liga as placas uma uma na outra, né? Vamos lembrar um pouquinho do conceito, ó. Ele liga uma placa na outra. Eu coloquei 3 aqui, mas a gente sabe que essas séries aqui podem ir até 18. Depende do inversor, depende da construção, e aí tem que, né? A empresa instaladora, ela faz todo um projetinho para chegar nisso daqui. Mas vamos pensar aqui que no meu exemplo hipotético eu tenha 1500 volts, uma plaquinha ligada na outra. E aí ela tem que ir para um lugar específico que consiga lidar com esse tanto de energia.
Como que é no microinversor? Ele cuida da placa individualmente. Uma placa sozinha tem na ordem de 34 volts. Aí na hora que eu vou somando as placas, eu consigo chegar até 1500. Mas você vê, né? Pensa, a sua tomada tem 220 volts. Aqui em Jundiaí, na região de Jundiaí, tem 220 volts. A gente está falando de um circuito de 1500 volts, então é muita coisa. Então existe uma parte dedicada do inversor que vai lidar com essa parte de potência, essa é a parte pesada. Aí essa parte da placa de controle aqui, ela vai lidar só com a eletrônica, com a parte de controle. Aí, qual que é a tensão aqui? Eu não sei de cabeça, mas eu acredito, se eu não me engano, acho que é isso mesmo. É igual ao celular, é da ordem de 5 volts. Bem pouquinho, tá vendo? Então, ela mais aqui é o cérebro, vamos pensar aqui assim. A placa de controle, ela é a parte do cérebro. E a parte de potência aqui é a parte pesadona que vai lidar com a energia. Entenderam? Show! Então, vamos dar seguimento aqui à nossa aula, agora que a gente já está mais familiarizado com o funcionamento do inversor. Tá, baseado no artigo do professor Vilalva, lá que eu falei para vocês que eu peguei de lá essas informações, essa foto. Será que inversor é tudo igual? Ó, olhem bem para essa foto. Ó, esse lado aqui, ó, é um tipo de inversor. Vamos chamar de inversor 1. Esse outro lado aqui é o outro inversor, o inversor 2. Esse inversor 2 é a fonte do nosso estudo, é da onde a gente está aprendendo. Olha lá, igualzinho, ó. É o inversor 2, que é o inversor da SMA. Vamos dar uma olhada aqui na carona dele. Ó, olha como é que estão os componentes aqui. Está separado o controle de potência. Percebe que olha o CIs aqui, essa plaquinha verde que tem a parte de controle, né? São circuitos integrados que a gente chama. Circuito integrado é componentes eletrônicos bem pequenininhos. Agora esse daqui não, esse daqui parece ser mais bronco, não parece? Olha só. Olha o indutor como é que está aqui e olha o indutor como é que está aqui, ó. Olha a diferença. Ó, os capacitores, bom, capacitor é capacitor, o que muda mais aqui é a disposição. Olha aqui, tá vendo um transformador aqui? Ó, isso daqui é um trafo. O trafo aqui tá bem visível, tá? A construção dele é bem... como posso dizer assim? Agora eu não pesquisei, mas acho que é um tipo de componente eletrônico que chama PHP, não lembro se é PHP. Esqueci as siglas, mas se você tem esses componentes grandes, eles recebem uma sigla na eletrônica. Esses componentes pequenininho, minúsculo aqui, eles recebem outra sigla. Mas olha só, olha esse trafo daqui, a carona dele. E olha esse trafo aqui, ó. Percebe que a construção do inversor 2 é melhor? Olha aqui a parte dos componentes de controle, olha que diferença disso para isso, ó. Então, o que a gente chega à conclusão? O inversor 2, ele tem uma melhor qualidade de construção. O inversor 1 é o tal do paralelo, é o tal do mais barato. Então, quando você compra o mais barato, você está comprando isso. Quando você compra um inversor de boa qualidade, você está comprando isso. Mas aqui nós estamos falando de inversores string, inversores de parede. Entenderam? Ficou claro? Acredito que sim. E não se assustem com o desenho, da gente está falando muito de eletrônica, mas é para vocês verem, enxergarem o que está acontecendo. Na hora que vocês estão fazendo uma escolha de preço, na hora que vocês estão fazendo uma escolha de orçamento, é isso que vocês estão escolhendo. Ou algo de qualidade, ou algo que é um paralelo. Qual que é a consequência do paralelo? Vamos voltar lá na nossa onda. Ó, você está comprando isso daqui quando você compra o mais barato. Ó, essa onda aqui, ó, que está jogando sujeira na rede. Quando você compra um bom inversor de qualidade, você está comprando isso daqui. Que você contribui para que haja 220 na sua casa. Porque senão você vai ter 208 ou 230, porque aumenta também, não só diminui. Aumenta também a tensão. Na maioria das vezes, inclusive, ele aumenta. Se a sua tensão for muito alta, o que ele pode fazer? Queimar os equipamentos da sua casa. Porque eles não estão ajustados para aquele tipo de tensão. Ó, voltar aqui, lembra do carregador? O carregador do celular, ele suporta até 240 volts, tá aqui. Se tiver 250, o que acontece? Queima o carregador. E o inversor
um inversor de má qualidade, ele pode contribuir para isso acontecer. Entenderam? Maravilha. Então vamos dar seguimento à nossa aulinha. A gente já sabe que inversor não é tudo igual, que a construção eletrônica interna dele impacta diretamente no funcionamento e que o mais barato não é a melhor alternativa. Essa é a verdade, né? Na hora que você compra o mais barato, você está contribuindo para estragar a energia não só sua, mas também dos seus vizinhos. Tem que pensar nisso, né? Nas consequências das nossas decisões. Maravilha? Então vamos continuar aqui. Vamos entrar aqui no microinversor. Agora vamos. Olha só, esse daqui é o microinversor da AP System DS3D e é o inversor que nós instalamos ontem. Fui eu que tirei essas duas fotinhas para mostrar aqui para vocês. Direto da obra. Mas Laura, você não falou que ia mostrar um microinversor por dentro? Você só está mostrando por fora. Aqui é ele em cima e aqui ele é embaixo. Abre ele para nós ver. Se não abriu, né? Para mostrar lá os componentes eletrônicos para a gente enxergar. E aí a gente vai entrar na tal da questão da qualidade. Vamos lá. Esse tipo de inversor string, qual que é a garantia dele? A garantia dele é entre 5 anos, vai depender do fabricante. E a Grote, ela oferece 10 anos. Essa daqui é a garantia do fabricante de troca por novo, certo? E aqui, qual que é a garantia do microinversor AP System? A garantia do microinversor AP System é de, quem se lembra? É de 15 anos de troca por novo. Tudo isso, Laura? Tudo isso. Por que ele tem a garantia do fabricante de 15 anos de troca por novo? Porque, na verdade, o fabricante sabe que o equipamento dele dura 25 anos. O mesmo período de funcionamento das placas. Então, você não vai ter que trocar o seu microinversor. Agora, no caso do inversor string, o período de funcionamento da placa, a vida da placa, que é em torno de 25 anos, você tem que prever pelo menos uma troca do inversor. No meio da vida da placa, tem que trocar o inversor string. Mas, Laura, por que você trocou nessa questão da garantia? Pelo seguinte, para que o fornecedor possa fazer isso, ele tem que construir um equipamento com uma tecnologia superior, uma tecnologia confiável. E como é que ele constrói o microinversor? Você está vendo essas partes maiores aqui, ó? É os nossos famosos capacitores. Eles estão aqui. Cilíndrico, grandão, olha lá. Parecido com esses daqui, tá vendo? Só que no caso do microinversor, eu não abri essa tampa, né? Porque, enfim, não queria alterar o equipamento do cliente. Mas eu conto para vocês o que tem lá dentro, porque eu já vi em outro momento. Na hora que você abre essa tampa, você não vê nada. Não vê nada. Por quê? Porque tem uma resina cobrindo tudo. É uma borracha. É preto igual tá aqui. Você não vê nada. Você não vê essa placa verde aqui. Não vê. Por que que eles colocam em cima de tudo uma borracha, uma resina? E aqui eles vieram, né, com a tampa inferior justamente igual a como ficou, né, porque isso é feito por máquinas, né, e cada milímetro muito bem pensado. Por que que eles jogam essa resina em tudo? Para melhorar a dissipação de calor. Um dos grandes fatores assim de impacto, de cuidado que tem que ter com o microinversor é a questão de ele estar lá em cima no telhado. E por ele estar lá no telhado, ele sofre o aquecimento e não tem ventoinha aqui para refrigerar ele. Então, eles colocam essa resina, eles mudam aqui. Tá vendo? Poderia ser uma tampa reta, não é uma tampa reta. A tampa é no formato dos componentes. Para quê? Para justamente melhorar a questão da dissipação de calor. Então, o microinversor por dentro não dá para ver. Essa vamos dizer assim, a explicação para vocês, ó. Não dá para poder ver. Você não vai conseguir enxergar. Vou botar aqui, tem um olhinho aqui, ó. Você não vai conseguir enxergar os componentes eletrônicos dele. Não dá. Por que que não dá? De propósito, o fornecedor constrói o microinversor assim. Mas, Laura, deixa eu raciocinar. Se queimar, por exemplo, um capacitor desse daqui no inversor string, tem conserto, não tem? Sim.
Eletronicamente falando, sim, é possível você trocar o equipamento ou mesmo a placa com defeito. É possível trocar a placa de potência ou trocar a placa de controle para poder fazer ele voltar a funcionar. Essa tecnologia aqui permite isso. Mas no microinversor não, não tem conserto. Estragou algum componente aqui dentro, acabou. O inversor é lixo. Não dá para ser reaproveitado. Entenderam? Então essa é a grande diferença do que tem por dentro do microinversor do que tem por dentro do inversor string. Tanto é, ó, já vou trazer aqui um outro ponto para vocês, que quando você solicita a garantia do inversor string e ele vai lá para o fabricante, ele manda ele para um centro de reparo. Para quê? Para ele tentar consertar o inversor string. Por isso que quando danifica um microinversor por um motivo de erro de fabricação, a AP System ela te dá um inversor novo, porque não tem conserto. Você vai ganhar um novo inversor, tirado da caixa, novinho em folha, sem nunca ter sido usado. Deu para entender a diferença? Então, mas por que a AP System faz isso? Porque ela confia no equipamento dela. Ela sabe que o equipamento dela não vai dar problema, por isso que ela faz isso. Mas como que ela sabe? Porque ela investiu muito em tecnologia. Ela investiu muito em fazer com que essa parte de eletrônica chegasse a aquilo que a gente chama de estado da arte. A um estado da arte tão grande, tão tecnológico, que permite a ela saber que o equipamento dela pode sim durar o mesmo período de vida da placa. Interessante, né? Maravilha, eu espero que vocês tenham gostado de todo esse conhecimento. Eu trago aqui a experiência minha como engenheiro eletricista, como técnica, experiência das instalações, unindo tudo isso para que vocês possam aumentar a gama de entendimento de vocês sobre o setor de energia solar. Beleza, lembra da garantia? Trouxe aqui, ó. Coloquei aqui, inclusive, o link da Aldo, para quem quiser conferir. É só entrar em qualquer equipamento lá, é aberto. E gerador fotovoltaico, e vocês vão na parte de garantia e vocês vão ver isso. Olha só, inversor Groot, 10 anos, lembra que eu falei? 120 meses. Eles trabalham com microinversor da marca DAI, tá? Desculpe, que é o concorrente da P-System. Mas olha aqui, ó, garantia, 15 anos. Eu trouxe aqui para vocês terem a prova, né, do fabricante, no caso aqui do distribuidor, mostrando que realmente é essa a garantia. E por que a garantia é tão importante? Porque a garantia te dá um norte, ela te dá a direção para que você possa escolher o seu melhor sistema. Quanto maior a garantia, melhor é o seu equipamento. Então, deixa eu ver se eu não liguei o mudo aqui. Vocês entenderam? Vou repetir. A garantia ela está diretamente relacionada à qualidade da construção do seu equipamento. E nós vimos isso ao longo da aula de hoje, ao longo de toda essa explicação que eu dei. A garantia está diretamente relacionada com a qualidade. Maior é a garantia, melhor é a qualidade. E na hora que vocês estiverem comparando seus orçamentos, façam uma tabelinha, coloquem lá a garantia. Esse equipamento me dá essa garantia, esse me dá essa e essa me dá essa. Porque a garantia vai ajudar vocês a fazerem a melhor escolha. Entenderam? Show de bola! Bom, então, para finalizar a nossa aulinha de hoje, nós estamos aí já, deixa me ver, há quase 1 hora de aula. Eu vou deixar a dica de aplicação de hoje. E a dica de aplicação é: estudem. Estudem. Novamente, estudem o fornecedor do inversor fotovoltaico, para que vocês possam descobrir o que está envolvido em solicitar essa garantia. Porque pensa, qual que é a chance desse equipamento aqui que eu comentei com vocês, que tem 5 anos de garantia, dar defeito? Se esse equipamento der defeito, quais são os passos? Eu vou encontrar a empresa instaladora, porque normalmente é a empresa instaladora a responsável e é através dela que você solicita a garantia. Será que você vai poder contar com ela nesse momento em que o seu equipamento der defeito? Então, estudem. Na hora de vocês estarem fazendo a escolha da instalação que vai ser colocada na sua casa, tenham controle de tudo que está envolvido para que vocês possam fazer a melhor escolha.
Entenderam? E tudo isso, ó, a chave é o estudo, é o aprendizado. Por isso que vocês estão aqui, né? Assistindo essa aulinha, para poder melhorar o aprendizado de vocês. Tá bom? Agradeço aí a presença de todos que estão presentes, que provavelmente estão assistindo essa aula depois, porque ela não está gravada ao vivo. Eu estou gravando aqui e vou subir ela daqui a pouquinho. E agradeço muito quem chegou aqui até o final, tá bom? Bom, então uma boa semana para vocês, né? Agora tá chegando perto já o final de semana. Desejo tudo de bom. Um abraço e espero vocês na próxima quarta-feira, que eu acredito que na próxima quarta não vai ter tanto estresse assim, para que a gente possa ter a nossa aulinha sobre energia solar para ajudar vocês a fazerem a melhor escolha para a casa de vocês. Certinho? Então tudo de bom. Tchau, tchau.